Bom dia, hoje são 23 de janeiro de 2014, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, 100% verdade. Vamos aqui ao tema: intolerância religiosa. Isso aqui é assunto para mais de 2.000 vídeos. Então vamos devagar. Intolerância religiosa. Quem estuda religião conhece muito bem que a religião agrega o maior grau de fanatismo e intolerância. Fanatismo e intolerância são coisas diferentes. O fanatismo, a gente entende o fanatismo, aquela situação em que o ser humano, o fanatismo religioso, em que o crente, o fiel religioso, ele fica ali amarrado à sua crença, à sua religião, e ele vê as outras religiões, as outras crenças, como crenças e religiões falsas, deuses falsos. Então, o fanático é aquele que se tranca dentro de si mesmo, ali, e pensa que a sua crença, que a sua religião, que o seu Deus ou que os seus deuses são os verdadeiros. Isso aí é fanatismo. A intolerância religiosa se verifica quando esse fanatismo, certo? Essa crença em religião, essa crença em Deus ou em deuses, em religião, religiões, quando essa crença parte para atos de violência, atos de barbaridade. Então, quando um cidadão coloca no corpo, por exemplo, explosivos para detoná-los ali, morrendo, suicidando-se em nome de Deus ou de deuses, e também com o objetivo de matar, de destruir outras pessoas que acreditam em deuses diferentes, então isso aí é um ato de intolerância religiosa. Quando alguém passa a perseguir pessoas de outras religiões apenas pelo motivo religioso, passa ali a perseguir, a torturar e a matar essas pessoas, então isso aí também é um ato de intolerância religiosa. Portanto, a história das religiões é uma história de fanatismo e de intolerância. E vou mostrar aqui rapidamente. Líderes religiosos enganam os fiéis, dizendo, por exemplo, que a Bíblia cristã, aqui no Brasil, enganam os fiéis dizendo que a Bíblia cristã reúne ali leis de amor, leis de solidariedade humana, leis de fraternidade, etc. E os fiéis, infelizmente, caem na conversa fiada dos líderes religiosos. E vou mostrar rapidamente aqui a verdade. Pois bem, aqui no quadro coloquei a intolerância religiosa e coloquei aqui três leis. Temos aqui a Bíblia cristã. As leis que estão na Bíblia cristã datam aí, vamos colocar, de 4.000 anos, né? As que estão lá no Velho Testamento. 4.000 anos. Como são leis antigas, não é isso? Muito bem. Temos aqui a Constituição Imperial do Brasil. A primeira Constituição. A Constituição Imperial do Brasil. O Brasil Império, né? Porque o Brasil teve aí 3 fases, não é isso? Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, não é isso? Pois bem, a Constituição Imperial do Brasil data de 1824, não é isso? Muito bem. Temos aqui também a Constituição Federal atual do Brasil. Hoje, ano 2014, não é isso? Essa Constituição surgiu em 1988, ou seja, praticamente ontem, correto? Pois bem,
aqui 3 conjuntos de leis, não é isso? As leis que estão na Bíblia cristã, as leis que estão na Constituição Imperial do Brasil e as leis que estão na Constituição Federal atual do Brasil. E aqui a intolerância religiosa. Vamos aqui mostrar o que é a intolerância religiosa, como estes conjuntos aqui de leis, como eles veem a intolerância religiosa, correto? Como eles veem essa desgraça que aqui está. A intolerância religiosa. Não tolerar a crença dos outros. Não tolerar as religiões dos outros. Não tolerar os deuses dos outros. Não tolerar os ritos dos outros. E assim por diante. Pois bem, ora, líderes religiosos também, aqui no Brasil, enganam os fiéis, dizendo que o mundo de hoje é pior do que o mundo antigo. Isso é uma ignorância fora de série, que provoca risos em quem conhece a história do homem na face da terra. O mundo de hoje, ano 2014, é milhões e milhões de vezes melhor do que o mundo antigo. E isso aqui vou provar em inúmeros vídeos. Portanto, líderes religiosos, quando dizem aos fiéis que a violência, que a roubalheira, a corrupção, que a injustiça são mais presentes hoje, ano 2014, do que no mundo antigo, eles estão simplesmente mentindo. Pois bem, então eu vou mostrar aqui, facilmente, rapidamente, o que pensa cada conjunto de leis que aqui está. O que pensa sobre a intolerância religiosa. E aí você vai perceber que o mundo de hoje é 10 milhões de vezes melhor que o mundo antigo. Então vamos lá. Intolerância religiosa. Bíblia cristã. Eu digo Bíblia cristã e não apenas Bíblia, porque existem outras denominações. Bíblia cristã, Bíblia hebraica, Bíblia ortodoxa e assim por diante. Então, Bíblia cristã, certo? Que é aquela que nós entendemos com 2 grandes livros, né? O Velho Testamento, que não é Velho Testamento coisa alguma, como já expliquei aqui, e o Novo Testamento, a Bíblia cristã. Pois bem, então vamos aqui. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, temos ali o primeiro mandamento dos 10 mandamentos bíblicos, né? Que são tão comentados aí nas igrejas cristãs. Os 10 mandamentos. Aquele conjunto de leis. Mostrei aqui em 24 vídeos que os 10 mandamentos não são, obviamente, 10 mandamentos coisa alguma. Mostrei isso em 24 vídeos que estão aí à disposição de qualquer internauta. Pois bem, veja como a religião cega o ser humano. Os cristãos, por exemplo, veem os 10 mandamentos como leis criadas pelo Deus Javé e leis maravilhosas. Tudo isso é um engano. Ao contrário, não são leis criadas por deuses e não são leis boas, justas, honestas, etc. Nada disso. Mas, infelizmente, o fanatismo religioso cega o ser humano, destrói o cérebro humano. Pois bem, ora, o primeiro dos 10 mandamentos, que estão em Êxodo capítulo 20, versículo 3, que não foram feitos por Deus algum, e sim, o povo hebreu é que criou seus deuses e depois criou apenas o Deus Javé, e foi o povo hebreu que também criou as leis que aqui estão. Tanto é verdade que são leis arcaicas, leis injustas e leis mal redigidas, como provei aqui. Muito bem. O primeiro mandamento dos 10 é o pior de todos. É aquele mandamento que coloca a intolerância religiosa
no ápice, lá no cume do Monte Everest, né? Que é o pico mais alto do planeta Terra. Pois bem, aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 3, o primeiro dos 10 mandamentos é o pior de todos, é o mais injusto, é o mais hediondo, é o mais repugnante. Aqui, o povo hebreu, como passou a acreditar em um Deus, e ele acreditava em vários deuses, e como passou a acreditar em um Deus, o Deus Javé, inventado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus em que os cristãos hoje acreditam. Pois bem, esse Deus aí, o Javé, o povo hebreu colocou esse Deus como o autor desse dispositivo de lei que aqui está. Só que deuses não existem, são criados pelo homem. E leis não são feitas, obviamente, por deuses, mas leis feitas pelo homem. Por exemplo, hoje, quem faz as leis aqui no Brasil? Homem. É o homem que faz. Aí o homem pode ser o vereador, não é isso? Pode ser o deputado estadual, pode ser o deputado distrital aqui em Brasília, pode ser o deputado federal e também os senadores aqui em Brasília, viu? Então, é o homem que cria deuses, é o homem que cria leis. Leis não são criadas por deuses, porque os deuses também são criados pelo homem. Pois bem, aqui está o ápice da intolerância religiosa. Está escrito assim, o primeiro dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui, a intolerância religiosa é levada ao grau máximo. O povo hebreu e outros povos que ali moravam em Canaã e toda aquela região do Oriente Médio, há 4.000 anos, era um povo guerreiro que vivia se matando. E se matando em nome dos deuses. Cada povo, cada civilização cria seus deuses, cria suas religiões. E a briga aqui era feia. A civilização egípcia com os seus deuses, já que os egípcios eram politeístas, eles criaram vários deuses. A civilização hebraica, o povo hebreu também criou vários deuses e depois passou a adorar apenas a um Deus, o Deus Javé. Então, e os demais povos de Canaã. Esses povos aí brigavam diariamente, se matavam ao fio da espada, apenas por causa da intolerância religiosa. Eles não toleravam que outras pessoas adorassem outros deuses. E aí está o pau. E hoje, infelizmente, os cristãos acreditam nos líderes religiosos quando eles dizem que essas leis que estão aqui na Bíblia cristã foram leis feitas por Deus, um Deus bom e um Deus misericordioso. Tudo isso conversa fiada. Muito bem, então aqui na Bíblia cristã, a intolerância religiosa é elevada ao grau máximo, certo? Aqui, de uma forma violenta, bárbara, desumana, desonesta, etc. Muito bem. Ora, o mundo, como eu estou dizendo, evolui. O mundo de hoje é melhor milhões e milhões de vezes do que o mundo antigo. E aqui está a prova. Então vamos aqui. Bíblia cristã. A intolerância religiosa é levada ao grau máximo. E aqui, já no Brasil, em 1824. Olha a distância de tempo aqui, né? Olha a distância. Aqui, 1824, um Brasil mais moderno diante do que está aqui, não é verdade? Pois bem, como a Constituição Imperial do Brasil, de 1824, via a intolerância religiosa? Como? Será que a intolerância religiosa na Constituição Imperial do Brasil, a primeira Constituição de 1824, será que a intolerância religiosa aqui é tratada como a intolerância religiosa que está na Bíblia cristã? Claro que não. Aqui houve uma melhora. Houve uma melhora, que é fácil a gente ver aqui, ó. Vou ler. Artigo 5º.
da Constituição Imperial do Brasil, de 1824. A primeira Constituição. Diz assim, artigo 5º. A religião católica apostólica romana é a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Pois bem, os portugueses chegaram ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, não é isso? E trouxeram a cultura dele para cá. Trouxeram a língua, trouxeram o vestuário, trouxeram a religião. A religião lá em Portugal, a oficial, era a religião católica apostólica romana. É por isso que o cristianismo chegou ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. E aqui havia povos, né? Povos nativos, os índios, que tinham também os seus deuses, porque o homem cria deuses. Os índios também tinham as suas religiões, porque o homem cria religiões. Então, houve uma invasão da cultura portuguesa aqui no Brasil. E é por isso que hoje a quase totalidade do povo brasileiro é cristã, a quase totalidade. Porque foi o cristianismo imposto aqui no Brasil. E aqui está, ó. A Constituição Imperial do Brasil é 10 milhões de vezes melhor que a Bíblia cristã no tocante à intolerância religiosa. Muito melhor. Por quê? Porque aqui, ó, há uma certa tolerância, tá? Ó, a religião católica apostólica romana é a religião do Império, certo? A religião católica apostólica romana. Aqui, a religião oficial. Todas as outras religiões, veja aí, ó, serão permitidas apenas com seu culto doméstico. Então aqui, a Constituição é bem clara. Diz que a religião oficial lá no Império, a religião oficial do Brasil era a religião cristã católica apostólica romana. Havia liberdade para as outras religiões, só que era uma liberdade falsa, né? Porque os membros de outras religiões, em 1824, não podiam professar sua crença, seus deuses, em praça pública, de forma pública. Não, tinha que fazer isso de forma reservada, na sua própria casa, em seu domicílio, né? Ou em algum lugar fechado. E aqui era proibida qualquer forma exterior de templo. Os membros de outras religiões, diferentes da Igreja Católica Apostólica Romana, eles não podiam, por exemplo, formar, montar, fazer uma igrejinha. Não podiam, porque eram proibidos. A única religião que poderia ser professada publicamente era a religião cristã católica apostólica romana. Então você vê aqui que ainda há aqui uma intolerância religiosa, não é? Mas que ainda aqui é tolerável a crença de outras pessoas em outros deuses, né? Aqui é reduzida, mas é tolerável, não é isso? Pois bem, então veja aqui o avanço. Veja aqui o avanço. Aqui o Brasil não está perseguindo, matando, torturando pessoas alheias à fé cristã católica apostólica romana. Não está, né? Mas está proibindo aqui, não dando a devida liberdade religiosa a esses membros, né, de outras religiões. Então você vê aqui que a intolerância religiosa, ela aqui é menos grave do que a intolerância religiosa que está na Bíblia cristã. Viu como o mundo evolui? Como as coisas evoluem? As leis evoluem? O homem evolui? Aqui está a prova, ó. O Brasil de 1824, em relação à intolerância religiosa, né, é menos grave do que a intolerância religiosa que está na Bíblia e que os cristãos, infelizmente, não veem por causa do fanatismo. Muito bem, hoje, ano 2014, como hoje a intolerância religiosa é vista no Brasil? Acabou-se. Acabou-se a intolerância religiosa aqui no Brasil. E isso está na própria Constituição atual, que é de 1988.
há alguns dias, né? Há alguns anos, não é isso? A Constituição Federal atual do Brasil, de 1988, acabou com a intolerância religiosa. Que coisa linda! Isso aqui prova facilmente que o mundo evolui, que o homem evolui, que as leis evoluem. Não é isso? Temos aqui, ó. Veja, eu comecei aqui com a intolerância religiosa total, desumana, cruel, bárbara, hedionda, que está na Bíblia cristã e que os cristãos não veem por causa do fanatismo. Aqui está a intolerância religiosa ao grau máximo. Aqui, um pouco ainda de intolerância religiosa, mas não tão má quanto a intolerância religiosa que está na Bíblia. E aqui na lei atual, na Constituição atual, acabou-se totalmente a intolerância religiosa no Brasil. O Brasil concede liberdade religiosa para qualquer crença. Para qualquer crença, se algum brasileiro ou estrangeiro adorarem, criarem outras religiões, outros deuses, serão bem-vindos aqui, serão aceitos de forma firme pelos dispositivos da atual Constituição Federal do Brasil. Então aqui, rapidamente, para concluir o vídeo, por causa do tempo, trago aqui como prova o artigo 5º da Constituição de 1988, a atual Constituição do Brasil. Lá no artigo 5º está escrito assim, de forma bem clara: todos, olha aí, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha aí o que garante a Constituição. Garante a tolerância religiosa, o amor, o respeito à crença das pessoas. Diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Constituição aqui diz, de forma clara, que todos os que moram aqui no Brasil, todos os estrangeiros que estiverem aqui no Brasil, aqui, são iguais perante a lei quanto a qualquer crença, quanto a qualquer religião, né? Quanto à sua posição, quanto ao seu pensamento, quanto à liberdade, à expressão artística, à expressão intelectual e a científica e assim por diante. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aqui, o homem branco, o negro, o cristão, o adepto do islamismo, do judaísmo, confucionismo, budismo, todos são iguais aqui perante a lei. Veja aí o avanço da lei no tempo, né? E aqui o artigo 5º, inciso 6, diz também de forma clara, Constituição de 1988, é inviolável, olha aí, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Viu aqui? Mais um artigo, um dispositivo da Constituição que garante aqui a tolerância religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de crença. Aqui no Brasil, qualquer pessoa pode professar publicamente o seu credo, a sua religião, o seu Deus ou os seus deuses. Aqui ninguém é perseguido, ninguém é torturado, ninguém é barbaramente assassinado porque acredita em deuses diferentes, porque está afiliado a religiões diferentes. Nada disso. Aqui a Constituição atual do Brasil, de 1988, garante a tolerância religiosa, garante o respeito à crença de qualquer pessoa. O que não era presente na Constituição Imperial do Brasil, onde não havia por completo a tolerância religiosa. E pior ainda, na Bíblia, em que aqui não havia tolerância religiosa. Aqui, pessoas se matavam
ao fio da espada por causa de deuses, por causa da crença dos outros. Uma barbaridade na Bíblia, que foi sendo reduzida ao longo do tempo. E aqui está a prova. A Constituição Imperial já amenizou essa intolerância. E a Constituição atual acabou com essa intolerância religiosa. Viu aí como o mundo progride, como as coisas evoluem? Portanto, aí, mais um vídeo explicativo. Muito obrigado.